Olá, sejam todos muito bem-vindos à quinta e última parte do passo a passo do boneco do King Diamond, o nosso cantor de heavy metal. Vamos então finalizar os acabamentos e colocar os cabelos nele hoje. Então, na aula passada eu acabei perdendo a parte do vídeo em que eu fiz a montagem aqui do pedestal e do microfone. Então, para juntar as duas partes do osso aqui para fazer o pedestal, eu simplesmente peguei um pedaço de linha da Anne, que é a mais fininha, na cor preta, e fui trançando ela para amarrar. Então, se a gente for pensar aqui, deixa eu pegar um pedaço de linha aqui. Eu simplesmente, então, peguei uma linha, deixei uma parte e fui passando, fazendo as passagens aqui, fazendo em estilo de X, várias amarrações aqui para não ficar frouxo. Então, foi essa forma que eu fiz. Daí, no final, eu fiz um nozinho aqui e arrematei. E na hora do microfone aqui, então, eu peguei e costurei ele com linha preta no topo aqui do pedestal. E para finalizar, então, para fazer o arremate da ponta do início e da ponta do final, também passei o fio preto algumas vezes aqui. Então, dei algumas voltas, né, para ele ficar preso. E depois amarrei e cortei a pontinha do fio também. Então, esse é o que tinha ficado faltando, né, na videoaula passada. Então, agora, eu vou pegar, então, e vamos iniciar colocando o zíper ali, né, que vai fazer o detalhe na cintura e na bota aqui do personagem. Então, eu vou pegar o zíper, né, é um zíper preto, com metal dourado, vou desmontar ele para a gente poder colocar ali. Então, para desmontar, eu uso uma chavinha de fenda, alguma coisa ali para poder tirar esses pininhos aqui que são de início e final do zíper. Então, vou tirar o meu aqui e já retorno com vocês. Pronto. Então, desmontei o zíper, tirei o fechador, tirei as partezinhas que estavam segurando ele, e agora eu tenho duas partes do zíper. Só que se eu pegar ele dessa forma para colocar ele tanto no detalhe da bota quanto na cintura, ele vai ficar estranho, porque tá muito largo. Então, o que eu vou fazer ainda? Eu vou cortar esse excesso fora. Então, eu vou deixar ele bem rente, com bem pouca parte aparecendo, pra gente aproveitar basicamente só a parte de metal. Então, simplesmente corto fora o excesso de tecido aqui do zíper. O meu zíper aqui, ele é um zíper de 18 centímetros, e como eu já tô é o segundo boneco que eu tô confeccionando, então eu já sei que pra parte da bota, eu vou precisar, basicamente, aqui, ó, de metade da peça. Então, eu posso cortar ele mais ou menos aqui na metade. Então, mais ou menos dou um jeito de dobrar ele aqui para medir a metade dele. E eu faço a divisão dele em duas partes. Então, uma vai ser para uma perna, a outra para a outra perna. Também recorto a outra parte, que essa aqui vai ser usada na cintura. Aqui vai sobrar bem pouquinho dele, vai praticamente inteiro para fazer a cintura do boneco. Esse aqui ele faz como se fosse o cinto do boneco, no caso. Daí, esse ele vai ficar aqui. Então, ele vai circular o boneco e ele vai praticamente todo para fazer a volta no boneco. Então, eu vou cortar o excesso também. E daí, eu já tenho eles todos cortadinhos, prontos
para fazer a costura. Então, a costura nada mais vai ser do que pegar agulha e linha preta e fazer a costura dele por alguns pontinhos aqui. Então, cuidar para deixar bem retinho, esse aqui fica bem na região da cintura mesmo, para fazer a vez da cinta, do cinto da calça. Até acho que eu vou cortar mais 2 aqui para ficar mais justinho. Pronto. Então, vamos lá, vamos pegar agulha de costura com linha de costura preta. Então, para fazer essa parte da costura, então eu vou fazer a linha dupla, que fica mais firme na hora de costurar. Faço um nozinho que fique bem firme. O excesso de fio da ponta eu corto para ele não ficar aparecendo depois, então já corto já. E eu vou começar costurando aqui o zíper que vai na bota do personagem. Então, em que lugar que eu vou costurar esse zíper aqui? Eu tinha feito, quando eu tava fazendo as botas e as pernas, 2 carreiras aqui, uma bem embaixo e uma um pouco mais para cima, pegando apenas na alcinha de trás. Então, o zíper aqui, eu vou colocar ele sobre essa primeira carreira que eu peguei pela alcinha de trás. Vou colocar a emenda das 2 pontas aqui do zíper, que ele fique nem exatamente atrás e nem para frente do personagem. Vou tentar deixar ele mais para entre as pernas, que dele não fica tão visível essa emenda. Vou começar aqui e já mostro para vocês. Então, o primeiro pontinho aqui, ele é um pouquinho mais complicado, mas eu vou passar minha agulha entre o pedacinho de tecido que ficou e vou iniciar, então, o processo de costura. E essa carreira que eu deixei vai ser aonde eu vou passar, essa carreira onde eu deixei uma alcinha, a alcinha de fora, vai ser onde eu vou passar a agulha para fazer os pontos da costura. Então, eu passo por essa alcinha que ficou. O primeiro aqui, ele é um pouquinho complicado. Então, passei o primeiro na primeira correntinha. Eu vou aqui na próxima. E daí, eu ajusto a laçadinha aqui para ela ficar por entre os dentinhos, vamos dizer assim, aqui do zíper. Depois, no final, eu ajusto essa costura para ela ficar, a união das 2 pontas fica bem igualzinho. E agora que já firmei aqui, eu vou continuar fazendo pontinhos por toda a volta do zíper, até eu chegar com essa ponta aqui do lado, do ladinho dessa, pra gente fazer o acabamento. Eu vou fazer os meus pontinhos aqui. Assim que eu estiver finalizando ali, eu já retorno com vocês pra gente dar sequência, mostrar onde que vai ser colocado o da cintura daí. Eu faço todo esse processo nas 2 pernas, nas 2 botas. Então, sempre na laçadinha que eu deixei na hora de confeccionar a bota. Já costurei aqui, então, praticamente por toda a volta da bota, da perna daqui. Tô na parte final aqui do acabamento. Deixa eu ver aqui. Isso, agora ficou melhor. Então, já tô aqui na parte final do acabamento. E aqui a gente tem que finalizar que essa junção das 2 pontas fique o mais perfeitinha possível. Então, eu vou costurando. Então, vou costurando aqui até chegar o mais próximo possível. E sempre ajustando bem os pontos, para que eles não fiquem muito... não fique fio solto, né? Que às vezes puxa um pouquinho torto. Daí, você vai ajustando na hora da puxada aqui, para
que ele fique o mais certinho possível aqui essa costura. E aqui no finalzinho, então, a gente ajusta, faz alguns pontos daí sobrepondo as duas pontas para que ela não fique levantada, né? Se deixar assim, ela não fica bonito. Vamos fazer mais alguns pontos aqui para unir as duas pontas, para que ela fique bem juntinha, quase. Olha. Que daí ela fica bem certinha aqui. E sempre ajustando a linha da costura, para ele não ficar essas partezinhas maiores de fio sobrando ali, que depois podem enroscar, podem até mesmo arrebentar e sair essa parte, esse zíper que a gente tá costurando aqui na peça. Então, nessa parte que a gente faz uns 3, 4 pontinhos, vai ficar bem firme mesmo, e depois pode arrematar a linha. E a gente faz a mesma coisa na outra perna, costura a outra parte na outra perna aqui. Então, eu vou arrematar o meu aqui, então, já fiz alguns pontos, e daí eu vou costurar o zíper na outra perna e já retorno com vocês, daí com a perna concluída, pra gente costurar na cintura. Já terminei de costurar aqui, então, nas duas botas. As emendas ficaram mais no meio para trás da perna, então, para ficarem, quando tá de frente, elas ficam imperceptíveis, vamos dizer assim. E agora, a gente vai fazer a costura, então, do detalhe do cinto aqui no personagem. Então, a gente vai colocar esse zíper aqui, então, vamos pensar assim, da altura aqui da perna, 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai costurar aqui na sexta carreira do corpo. E tentar deixar o máximo possível bem centralizadinho aqui a emenda na parte de trás do personagem, para não ficar aparecendo da frente. Então, já tô aqui com uma agulha e linha colocada na agulha. Eu vou iniciar a costura nesse aqui, para facilitar um pouco aqui pra gente, para ele não sair do lugar, né? Eu vou começar já no final aqui de um dos lados, para eu dar sequência costurando pelo outro, daí ele não fica uma parte solta, que esse aqui, como é maior, se eu deixar solto, ele vai me incomodar aqui na hora de eu finalizar a costura. Então, faço alguns pontos no que seria o final, né? E daí, nisso, eu já passo, continuo costurando aqui no que seria o início, a outra ponta, para que ele fique já as duas partes presas, para facilitar aqui o desenrolar da costura mesmo. Então, daí assim já fica unido, né? Não dá pra fazer só no final, porque senão ele ficaria frouxo, né? Então, a gente passa a costura, assim como a gente fez nas botas, por toda a volta da circunferência aqui da cintura do personagem. Se quiser deixar ele solto, só dá uma solto no restante, só dá uma reforçadinha aqui nessa parte de costura no final, mas eu prefiro costurar por toda a volta para ter certeza que esse zíper não vai soltar, não vai cair com o passar do tempo. Então, eu vou costurar o meu aqui, assim que eu finalizar, a gente já volta para fazer mais uma parte desse acabamento. Terminei, então, aqui de costurar o zíper por toda a volta da cintura. Então, o acabamento aqui ficou praticamente certinho, né? Então, com um pequeno ajuste aqui, ele fica quase imperceptível essa emenda, né? E agora, então, a gente vai fazer um detalhezinho aqui do acabamento da bota. Então, a gente vai usar essa outra alcinha que foi deixada na confecção da perna do boneco. Então, eu vou pegar a linha amigurumi preta, essa é com amigurumi mesmo. Vou fazer uma laçadinha desse fio e colocar
na agulha, então fazer como se fosse uma laçadinha inicial que a gente faz para iniciar uma correntinha. Ajusto bem essa laçadinha na minha agulha. E agora eu vou pegar, então, e vou aqui, vou iniciar, fazer isso nas duas pernas daí, tá? Eu vou pegar aqui um ponto aqui na parte de trás da perna do boneco, uma dessas laçadinhas que eu deixei aqui. E nisso eu vou puxar a linha e vou fazer meu primeiro ponto baixo. Então, vamos lá. Esse primeiro aqui dá um pouquinho de trabalho, tá? Que ele fica bem justinho aqui, fica complicadinho da gente puxar. Então, eu tô com duas laçadinhas, faço um ponto baixo. E eu vou seguir fazendo um ponto baixo em cada uma das laçadinhas que eu deixei na confecção da perna. Então, todos eles pontos baixos, só para dar um detalhe aqui no acabamento. Só puxar aqui, que senão fica fora de foco aqui para vocês. Então, vou fazendo assim por toda a volta da perna. Eu faço isso nas duas pernas. Quando eu finalizar o ponto baixo aqui na última laçadinha que ficou, eu uno com um ponto baixíssimo aqui no primeiro e arremato. Então, vai ser simplesmente um ponto baixo em cada uma das laçadinhas que eu deixei na confecção da perna. E estou aqui, então, finalizando o detalhe na primeira perna do personagem. Então, fiz por toda a volta, em cada uma das alcinhas que eu tinha deixado, um ponto baixo. Vou aqui no primeiro ponto baixo que eu tinha feito e faço um ponto baixíssimo e posso cortar o fio e arrematar. Então, aqui corto o fio. Para garantir que não abra, eu pego e faço um nozinho entre a alcinha, o fiozinho que ficou no começo e o fiozinho do final. E depois eu só, então, vou pegar com a agulha de tapeçaria, passar essas duas pontas por dentro, e sair do outro lado para poder cortar as pontas sem que elas fiquem aparecendo e sem que elas soltem. E eu faço esse mesmo procedimento na outra perna para ficar, então, a bota aqui com esse detalhezinho em relevo para indicar onde que a bota termina. Então, é esse o detalhezinho que a gente faz aqui na bota. Fiz uma, tenho que fazer agora a outra. Vou fazer a outra aqui e já retorno com vocês. Nós vamos, então, terminei de fazer o detalhe na outra bota aqui também. E nós vamos agora fazer o detalhe como se fosse o zíper da jaqueta dele. Então, a jaqueta na foto que eu tava seguindo era uma jaqueta que tinha um zíper que não era centralizado aqui. Então, ele era um zíper mais na diagonal, né, cruzando a frente do corpo dele. Então, como que eu vou fazer esse zíper aqui? Então, vou pegar a linha preta, vou fazer minha laçadinha inicial e vou prender ela aqui num ponto no ombro do personagem. Então, que ele vai de ponta a ponta esse zíper. Então, vou passar aqui por um pontinho, vou puxar a linha e fazer um ponto baixo. Prendi ali e fiz um ponto baixo. E para fazer, então, o restante do zíper, eu vou fazer apenas correntinhas agora. Só que para dar o detalhe ali do zíper, eu vou colocar junto nessa correntinha
um pedaço de linha branca. Então, vou ir passando por entre os pontos uma linha branca. Eu vou deixar uma pontinha aqui para trás, para depois eu fazer o arremate dela. Então, eu vou, a cada ponto que eu vou fazendo a partir de agora, deixa eu só ajustar meu fio aqui para não pegar o fio errado. Esse aqui é o do início que eu vou usar no acabamento aqui depois com um outro fio. Então, a cada ponto que eu fizer na minha correntinha, eu vou passando esse fio branco pro outro lado. Então, passei o fio para lá, faço uma correntinha. Passo o fio para cá, faço mais uma correntinha. Eu posso só ir fazendo também, alternando aqui a agulha, né? Então, passo uma vez a agulha por baixo do fio branco para puxar a linha preta. São as duas formas, depois dá pra... Esse aqui a gente pode ajustar. Passo por cima para puxar a linha preta da correntinha. E vou fazendo assim até ficar do tamanho que eu quero, que vai ser para chegar lá do outro lado, na diagonal. Então, sempre passando um por cima, um por baixo, um por cima, uma correntinha por cima e uma por baixo da linha branca. Ela vai ficando ali, vai dando esse detalhe aqui. Depois eu posso ajustar ela, dar uma puxadinha para ela ficar bem parelhinha. Fiz algumas correntinhas, vou medir aqui, tá quase, acho que mais umas 3 correntinhas aqui eu já chego na diagonal no outro lado, próximo do zíper que a gente prendeu. Então, fiz mais 3, deixa eu conferir aqui. Isso, ó. Então, ele sai aqui do ombro e eu faço ele parar aqui debaixo do braço, mais ou menos na altura do zíper. Então, aqui eu já posso cortar o fio. Então, vou cortar os dois. A linha preta aqui, então, eu vou fazer um último pontinho para fixar ele. E agora, essas duas pontas aqui, então, já fui ajustando a linha branca no decorrer do trabalho. Então, ficou assim aqui, né, a minha correntinha com o fio branco passando. Dá esse detalhe. E ela vai vir de um lado a outro. Aqui desse outro lado, então, eu vou precisar unir ele, agora colocar esses fios por dentro da peça. Então, eu vou colocar na agulha aqui de tapeçaria, para facilitar aqui pra gente fazer esse acabamento. A gente vai precisar prender ele bem preso. Deixo bem esticadinho aqui para não ficar frouxo. E vou aqui embaixo do braço, passo essa linha por um pontinho aqui, que fique bem, de um jeito que fique escondidinho aqui por baixo do zíper que a gente costurou. Então, passei aqui, puxo bem, e agora eu vou fazer um nozinho das duas pontas. Então, entre a ponta branca, que eu não trabalhei com ela, só fui deixando por dentro da correntinha, e a linha preta das correntinhas, pra não soltar essa linha branca, pra ela não sair do lugar. Só cuidar um pouquinho, como o boneco já tá praticamente pronto, ele dificulta um pouquinho aqui pra gente fazer esses movimentos, esses nozinhos. Então, feito o nozinho, então agora eu vou passar essa agulha por dentro do corpo, saio em algum lugar aqui para ficar firme. Faço a mesma coisa com a linha branca, coloco na agulha de tapeçaria e faço sair. Tentar trazer próximo aqui no mesmo lugar ali que fica, depois fica mais fácil pra gente cortar.
Aqui. Então, sair com a branca e com a preta no mesmo lugar. Ah, quer um pouco mais de segurança ainda? Dá uma puxadinha e faz mais um nó aqui, que daí esse nó vai entrar pra dentro do personagem. Então, fiz um nozinho, cortei, e agora eu ajusto aqui, pode ser mesmo com agulha, e coloco esse nozinho que eu fiz pra dentro, que daí ele vai ficar firme, não vai sair do lugar, e vai ficar bem escondidinho. Pronto. Fiz um nó que não vai abrir. E agora só falta, então, o arremate aqui. Então, vou fazer também um nozinho entre as duas pontas e passar essa linha por dentro pra eu poder cortar sem medo que ela abra. Da mesma forma que eu fiz com as pontas do outro lado. Então, essa parte aqui do zíper tá pronta. E eu vou fazer ainda mais um detalhe na transversal aqui, para finalizar essa jaqueta. Então, que seria uma outra parte da jaqueta também. Então, também vou fazer uma laçadinha inicial aqui. Vou prender ele no ombro do outro lado aqui, mais ou menos no mesmo lugar, na mesma altura, né? Então, só, deixa eu virar aqui. Então, vou prender ele aqui no ombro, num pontinho. Faço um pontinho baixo. E a partir daqui agora, eu só vou fazer correntinhas. E essa vai ser só na linha preta mesmo. Essa não vai ter detalhes em branco. Então, vou fazendo correntinhas até eu chegar na altura da outra parte que eu já fiz antes junto com a linha branca. Então, só correntinhas até chegar aqui, então, na parte da outra correntinha que a gente fez. Quando eu chego aqui, eu vou prender novamente em um pontinho do corpo, não vai ser nas correntinhas que eu tinha feito antes. Então, passo a agulha, puxo o fio, só que aqui eu não faço daí um ponto baixo, aqui eu só passo a linha com ponto baixíssimo, como se fosse mais uma correntinha. E vou seguir fazendo correntinhas agora, até eu chegar aqui aonde eu uni. Então, que eu vou fazer a união, ele vai seguindo paralelo, agora seguindo junto com essa outra carreira de correntinhas que eu fiz. Então, deixa eu fazer mais algumas correntes aqui. E a gente vai ajusta aqui para ele ficar bem certinho. Vamos ver aqui, acho que até já fiz umas duas correntinhas aqui, eu acho que eu posso desmanchar. E aqui, então, já vou cortar o fio e finalizar o arremate. Então, esse último aqui eu já vou transformar ele no meu último ponto. Passo essa ponta da linha na agulha de tapeçaria. E aqui, então, no mesmo lugar que eu juntei o último ponto aqui, eu vou fazer algum pontinho aqui para prender esse fio. E assim a gente ajusta essa carreira de correntinhas para ela ficar bem parelhinha com a outra. Aqui a gente faz um nozinho, uma laçadinha aqui com o próprio fio. E a ponta desse fio também faço sair do outro lado e corto o excesso da linha. Então, essa parte está finalizada. Falta agora, então, a gente fazer
o bordado da pintura e colocar os cabelos. Então, o bordado da pintura a gente vai fazer com a linha Anne, que é mais fina do que a linha Amigurumi. Então, a gente pode pegar um bom pedaço aqui, que vai bastante fio, passa ele por uma agulha. Esse aqui daí é bom que seja uma agulha, não exatamente da peçaria, que ela tem a ponta mais grossa, mas uma agulha que tenha uma ponta um pouco mais fina, que ela facilita o nosso trabalho. Daí, essa linha, como é mais grossa, a gente vai trabalhar com uma só, né? Não com as duas pontas. Então, o que que a gente vai começar fazendo? Vamos começar fazendo a boca. Então, assim, só vou pegar aqui a foto do outro que eu já tinha feito, né? Então, assim, a gente vai... Nesse aqui, eu ainda tinha deixado uns fiozinhos de cabelo de outra cor, que eu vou acabar não colocando nesse. Vou deixar ele completamente em preto. Então, a gente vai começar fazendo aqui esses detalhes da boca. Então, vamos lá. Então, a boca aqui, então, como nessa outra peça, então, eu vou fazer ela pegando aqui do olho, na metade do olho. 1, 2, 3, entre a quarta e a quinta carreiras. Então, aqui eu tenho o olho, né? Meio do olho, 1, 2, 3, entre a quarta e a quinta. Então, a boca vai ficar nessa altura aqui. E ela fica mais ou menos, se a gente for pegar aqui da carreira do olho, na carreira mesmo do olho. Então, ela vai começar aqui. E eu faço ela por pontos que fiquem mais ou menos na mesma diagonal aqui, para ficar parelhinha. Então, ela vai ficar desse tamanho aqui, mais ou menos. Eu entro na carreira final do olho e passo por 1, 2, 3, 4, 5 pontos da carreira de cima aqui. Então, vou puxar essa linha. Então, eu peguei um bom pedaço de linha para ficar. Vou deixar uma ponta aqui para no final, para a gente poder fazer de arremate. E ela vai ser por uma carreira aqui. Então, aqui vai ser a altura da boca. Ele tem, então, alguns detalhezinhos pro lado. Então, a gente vai ir bordando todos esses detalhes. Por isso que tem que ser, é bom uma agulha de ponta mais fina, porque a agulha de tapeçaria, ela não passa tão fácil entre os pontos. Só virar aqui para facilitar um pouquinho. Fiz o primeiro detalhezinho. Aqui eu vou voltar, então, e vou fazer os detalhes desse bordado aqui. Então, vou passar ele aqui. Cuidar para não prender a linha aqui entre as pernas, entre os braços, para não dificultar. Então, eu vou fazendo esses bordados aqui dos detalhes. Ó, prendi a linha. Então, a boca tá praticamente concluída, fiz os detalhes da maquiagem borrada dele. Para a boca em si ter uma ênfase maior aqui, então eu não vou deixar com uma vez só, vou fazer mais alguns pontos aqui, passar 2, 3 vezes a linha para ela ficar mais realçada aqui, então, a boca em si. Os detalhes, eles vão ficar feitos em uma só vez mesmo. Então, vou refazendo esses pontinhos aqui, só para
para eles ficarem mais fortes, mais visíveis. Então, que assim ele fica mais forte. A gente só finaliza fazendo mais um aqui do ladinho, na lateral da boca. Então, a boca, com esse último ponto, vai estar concluída a partir de agora. Então, a gente vai começar com os outros detalhes da maquiagem. Então, quais que são esses outros detalhes da maquiagem? Vamos pegar aqui na imagem de novo. Os detalhes em volta do olho e aqui na testa do boneco. Então, são esses que a gente vai fazer agora. Então, eu vou sair com essa linha, vou primeiro fazer os detalhes da testa aqui. Então, eu vou sair aqui do lado do olho. Então, entrei com a agulha aqui para fazer o último reforço do ponto. E vou sair aqui, ó, no segundo ponto ao lado do olho. Não. Vou sair aqui no primeiro ponto ao lado do olho. E a gente já vai fazendo tudo com sem corte de linha, o quanto der. Quando tiver finalizando a linha que eu peguei, se ela não chegar, daí sim a gente vai precisar fazer um arremate, mas vamos tentar fazer o máximo possível com uma linha só. Então, agora eu vou fazer ali por 3 carreiras, vou fazer alguns pontinhos para fazer o detalhe aqui da testa. Então, só vou indo ponto a ponto aqui no detalhe da testa. Uma carreira, 2 e 3. E agora eu vou começar a vir pro lado. Vou voltando na outra lateral, também por 3 carreiras aqui, fazendo pontinhos. Então, 1, 2, errando um pouquinho aqui o ponto de saída. Deixa eu ver se eu volto sem estragar o meu ponto aqui. Isto. E aqui, então, eu finalizo esse detalhe. Já vou passar a linha aqui pro meio, pro ponto central, pra gente fazer o detalhe aqui da cruz invertida que ele tem na testa também. E ela vem até aqui em cima. Só que aqui do ladinho a gente precisa fazer a marcação do ponto. Então, já tá fechando o detalhe aqui. Então, só finalizo ele até aqui em cima. E para fazer, a gente vai amassando, vai torcendo ele ali para os pontos ficarem bem no lugar. Então, e aqui, então, o detalhe da testa está feito. Agora, a gente vai para o bordado do olho. Então, eu vou iniciar, então, já aqui no lado esquerdo do olho, na mesma altura aqui dessa linha que a gente fez na testa, saiu um pontinho pro lado. E agora, a gente vai fazer, então, a marcação dos detalhes. Então, eu vou fazer o desenho dessa pintura que ele tem no rosto. Então, vou passando por alguns pontinhos aqui. Aqui perto do olho, eu tenho que cuidar para ele sair. Deixa eu conseguir chegar mais próximo aqui. Para a agulha sair bem próximo aqui, mas não junto com esse ponto. Ela tem que sair aqui, ó. Bem nesse lugar que a agulha vai ter que sair depois. Então, eu vou ir fazendo essa marcação. Então, marco um pouco para um lado, um pouco para o outro, para a gente ir fazendo
toda a delimitação de onde vai estar a pintura no rosto. Então, fiz um pedaço aqui, volto aqui onde eu saí e vou descendo, marcando aqui a pintura, sempre passando um ponto mais pra frente. Aqui, volto no primeiro, saio um mais pra baixo. E vou delimitando a área da pintura. Aqui eu já posso ir descendo daí reto. Mais um aqui, por mais uma carreira aqui, que ele tem que ficar próximo do cantinho da boca aqui embaixo. E agora aqui eu já vou indo pra lateral. Continuo delimitando a área da pintura. Esse eu faço mais um e trago ele aqui a um ponto do cantinho da boca. Aqui eu já subo uma carreira. Marco ela aqui, volto aqui no mesmo ponto, eu já posso ir por pontinho do lado também. Esse eu faço sair aqui do ladinho. Saio com a agulha bem próximo aqui do olho. E vou vindo com ele aqui pro lado. Aqui ele dá esse detalhezinho aqui. Lembrando que aqui, então, eu tenho que sair próximo do olho, não no olho, mas também não no ponto que eu tinha feito aqui. Preciso sair com a agulha aqui assim, entre meio, o pontinho que eu fiz e o olho. Esse aqui pode dar um pouquinho de serviço para passar. Eu vou sair na mesma altura aqui, que aqui a gente vai deixar uma linha reta. Aqui. E o último. Então, aqui eu delimitei a área que eu vou fazer a pintura. Exatamente parecida com essa, eu vou fazer exatamente igual a essa, quer dizer, igualzinho não vai sair, mas o mais próximo possível desse mesmo formato eu faço aqui do outro lado. Então, porque a pintura dele, ela é bem parecida com uma da outra dos dois lados do rosto. E agora falta o quê? Então, falta a gente preencher esse aqui. Então, a gente vai passando o fio por entre essas laçadinhas que a gente foi deixando e preenchendo como se fosse um bordado. Então, a gente vai fazendo várias passadas de ponto aqui entre todos eles, para deixar o mais escuro possível, sem aparecer o branco do rosto. Só assim até finalizar o preenchimento. Mas nenhum detalhe diferente, só isso que a gente vai fazer. Eu vou fazer o meu aqui e já mostro para vocês como que ficou. Então, um lado tá totalmente bordado aqui. Minha linha que eu tinha colocado tá acabando, então eu vou passar essa linha aqui por dentro e vou fazer ela sair aqui no final, junto no começo aqui do cantinho da boca, onde eu tinha deixado ela. Por que que eu vou fazer isso? Opa, saiu até da linha, até da agulha de tanto. Então, a pintura aqui tá concluída de um lado.
E daqui eu vou fazer um nozinho entre a ponta do início e a ponta final, para que ela fique o mais seguro possível de que não vai soltar. E essas pontas eu vou passar lá pro outro lado e vou cortar elas daqui a pouquinho. E agora, então, falta fazer o quê? Exatamente a mesma pintura aqui do outro lado. Eu vou fazer a minha, então, já mostrei ali como que a gente faz, e depois eu retorno só pra gente colocar o cabelo. Delimitei já aqui do outro lado também o espaço que eu vou preencher com a linha preta. Agora, só vou fazer esse preenchimento. Então, da mesma forma que fiz do outro lado, eu deixei a pontinha do fio novo aqui pra gente fazer o arremate depois. Depois eu faço o fio sair ali. A gente vai fazendo o preenchimento, pegando pelas linhas que a gente usou pra fazer a delimitação aqui, ó. Então, a gente vai passando a linha e vai preenchendo aqui pra deixar totalmente pintado o rosto dele. Vou fazer o meu aqui e já retorno com vocês pra gente dar sequência. Então, voltei aqui, já terminei a pintura dos dois lados do olho. Tô aqui agora com a agulha de tapeçaria e uma linha amigurumi nela. Eu vou inserir ela aqui do ladinho, então bem nessa linha aqui onde ficou esse espacinho, insiro ela aqui do ladinho e vou sair com ela aqui uma carreira acima da boca. E eu vou sair com ela um pontinho do lado da boca. Aqui eu vou bordar o nariz do personagem. Eu vou deixar um pedaço de linha lá do outro lado, que depois eu vou usar ele pro acabamento, pro arremate dessa linha. E vou fazer, então, aqui o nariz. Então, eu vou passar ele por 1, 2, no terceiro ponto vou inserir. E vou levar ele aqui pra cima, bem no meinho, próximo de onde tinha ficado, bem na mesma linha aqui, de onde tinha ficado a ponta da cruz invertida. Aqui vai ser a parte de baixo do nariz, e agora a gente vai fazer algumas passagens do fio por aqui, saindo sempre no mesmo lugar aqui em cima, para dar forma nesse nariz. Então, vamos passar alguns pontinhos aqui, ó. Cuidar na hora da saída do ponto aqui em cima, para sair sempre no mesmo lugar. E aqui agora a gente vai desenhar esse nariz, passando a linha aqui, fazendo volume aqui no que seria o nariz. Olha só como que ficou bem delineadinho, então, o nariz aqui pra ele. E eu vou, então, agora colocar a agulha aqui por dentro e vou sair com ela lá do outro lado. Eu vou sair com ela, opa, descentralizei aqui. Então, inseri a agulha aqui no final do nariz e sair com ela do outro lado, 1, 2, na terceira carreira pra cima, da onde eu tinha colocado a linha inicialmente. Então, o nariz, ele ficou desta forma aqui. Agora, então, eu vou fazer, por algumas vezes, passar a linha, a agulha entre um ponto e outro, pra gente dar formato pra uma das orelhas. Depois a gente tem que fazer a outra lá do outro lado da cabeça. Uma,
2, 3 e mais uma e 4. Então, passei por 4 vezes aqui. Essa ponta que sobrou, então, vou tirar da agulha de tapeçaria e vou pegar com a agulha de crochê agora e vou fazer alguns pontos baixos aqui para dar o formato da orelha. Então, puxo por baixo, fiz o primeiro, só vou cuidar aqui para não, 2, faz uns 5 pontos aqui, ele já vai dar um formato, vai dar um volume aqui para a orelha. 3, 4, 5 mais um, 6. Arremato essa pontinha do fio. E agora eu faço só um nozinho aqui com a ponta do início. E assim a gente então deu um formato de orelha aqui pra orelha do personagem. Essas pontinhas depois a gente passa pro outro lado e só faz o corte do excesso. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então, pegar um pedaço da linha branca, colocar ela na agulha de tapeçaria. Vou colocar, então, na mesma direção que eu tava aqui. Então, por 3 pontos. Então, da altura do olho até a altura do espacinho aqui na pintura. Deixo uma pontinha para arrematar depois. E vou também aqui, então, passar por umas 4 vezes antes da gente fazer os pontos baixos. Essa é a base onde a gente vai fazer os pontos baixos aqui da orelha, da outra orelha. Passei por 4 vezes, tirei da agulha de tapeçaria e vou aqui, então, fazer uns 6 pontinhos baixos, que nem eu fiz do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Arremato o fio e faço um nozinho, e depois só corto esses fios fora. Então, tenho, então, feitas 2 orelhas aqui pro personagem. Passei todas as pontinhas de linha aqui para trás da cabeça e agora eu posso simplesmente cortar os excessos de fio. E falta agora unicamente o cabelo do personagem. Então, ele tem um cabelo um pouco mais comprido. Então, eu gosto para deixar tudo de um tamanho só, meio padronizado, usar um suporte para cortar. Então, aqui no meu caso, eu tô usando esse aqui, que é a capa de um livro de palavra cruzada, né? Para poder fazer a medição, o tamanho do cabelo. Nesse meu caso aqui, essa base que eu vou usar para cortar, ela tem 14 centímetros. Então, tem que ser alguma coisa dura, porque senão ele acaba deformando na hora de eu marcar o tamanho, né, de fazer as voltas aqui. Então, pego a linha Anne na cor preta e seguro uma ponta aqui e vou passando a outra, fazendo voltas aqui para formar, então, as linhas que eu vou usar como cabelo. Passo várias vezes aqui, porque eu vou precisar de bastante, e daí depois eu corto para formar. Depois eu corto para ficar
liberadas as pontas aqui pra gente poder colocar o cabelo no personagem. Normalmente a gente não consegue cortar todos eles de uma só vez, porque são vários os fios de cabelo ali que a gente vai colocar nele. Então, passa alguns, até dar uma boa quantia, corta esses, coloca eles, quando acaba, corta mais alguns. Então, eu já passei aqui, já deu uns 15 mais ou menos, vai bem mais do que isso, né? Mas eu vou cortar esses aqui só pra gente começar a colocar o cabelo no personagem. Então, a ponta aqui no final eu também deixo no mesmo lugar para ela ficar do mesmo tamanho. E eu seguro bem firme nas duas pontas e tiro, então, esses fios enrolados aqui da minha base, sempre segurando firme para não sair do lugar, e corto um dos lados com a tesoura. Então, aqui eu já fiz a primeira remessa de fiozinhos que eu vou usar como cabelo. Então, como que eu vou colocar o cabelo nele aqui? Então, vou usar a agulha de 1,25 milímetros e eu vou ir passando ela, então, de um ponto em um ponto. E em cada pontinho desses aqui, eu coloco uma dessas partes do fio que eu cortei. Então, seguro bem pelo meio, puxo pela laçadinha, passo e firmo. E vou fazendo assim para todos os pontinhos que eu tenho aqui. Então, cada pontinho da cabeça vai ter um fiozinho de cabelo. Então, esse dá um pouquinho de trabalho para colocar, porque é um trabalho grande, são bastante pontos. Mas o resultado final compensa, porque vai ficar bem bonito. Então, a gente vai fazendo a volta da cabeça aqui e depois os próximos pontos também. Então, em cada linha, cada ponto, um fiozinho. Vou fazendo o contorno aqui do rosto. Coloquei boa parte da primeira carreira de cabelos. Vou começar um pouquinho aqui a próxima, né? Então, que a gente vai colocar, então, aqui em todas as carreiras. Aqui, eu coloco mais um. Então, vou colocar mais alguns aqui na sequência, só pra mostrar bem certinho como que a gente vai fazendo no restante da cabeça. Então, em cada carreira, cada ponto, vai um fiozinho de cabelo. Então, a gente vai fazendo um implante capilar aqui no boneco. Então, aqui foi, a gente vai na próxima carreira aqui e coloca também. Então, sempre em todas elas. Todas elas vai ter, cada uma delas vai ter um desses fiozinhos. E a gente vai colocando até chegar aqui na parte de baixo. Então, aqui seria, vamos dizer assim, na altura da boca, aqui seria a última carreira de fiozinhos de cabelo. E eu vou terminar de colocar os cabelos aqui no meu personagem e já volto com vocês só para mostrar como que ficou ele finalizado. Depois que a gente coloca, então, todo o cabelo no personagem, a gente dá uma boa ajustada nele para ele ficar parelhinho. E como a gente cortou todos os fios de cabelo do mesmo tamanho, e uns colocou mais para cima e outros mais para baixo, aqui ele dá uma certa diferença no tamanho do cabelo. Então, daí a gente vai ajustar esse tamanho, fazendo um corte dos excessos aqui, desses que ficaram mais compridos, para deixar ele mais parelho um pouquinho. Então, a gente ajusta ele o máximo possível e daí faz um corte aqui para que ele fique parelho. E assim, então, concluímos o boneco. Então, só os detalhes que faltam. Então,
coloca o chapéu nele, ele fica com o chapéu. E a capa que eu já tenho feita aqui, então, que foi feita com costura, a gente vai prender no boneco usando a nossa fita de cetim. Então, a gente vai colocar um pedacinho de fita para amarrar ele no braço, aqui nas pontinhas, e ainda tem o cordão que ele usa, que a gente vai fazer com a bijuteria. Bom, então, só pra gente dar o acabamento final nele, então, eu peguei, a gente vai colocar a correntinha, então, no pescoço dele. Eu fiz também, então, aqui, uma corrente com correntinhas com a linha Arcor e uma agulha de crochê de 1,01 milímetro. Eu fiz 65 correntinhas. E o que eu fiz aqui para formar o crucifixo? Então, uma metadinha eu fiz aqui. Eu peguei a ponta que eu deixei e com agulha de costura costurei alguns pontinhos, dando esse formato da ponta da cruz e de um dos bracinhos. Na outra ponta, eu costurei 3 ou 4 correntinhas aqui para fazer a outra pontinha. E essa eu deixei a linha na agulha, que agora a gente, para fazer a finalização dela, já vai ter que ser direto no personagem, porque ela fica pequena, ela não entra depois, se a gente deixar, se a gente finalizar ela antes de colocar no personagem. Então, eu coloco ele aqui, essa ponta que eu tenho vai ser a outra ponta do crucifixo aqui, então eu já insiro a agulha já no mesmo sentido da outra pontinha que eu tinha deixado. Que daí ele fica, então, dessa forma aqui. E eu vou costurar ainda mais alguns pontos aqui, para fazer a parte do crucifixo, para fazer ele ficar bem firme. Ficar com o formato do crucifixo normalmente, só que o crucifixo que ele usa, como na correntinha, é um crucifixo de cabeça para baixo. Então, vamos continuar aqui, então, a costura, que essa outra parte do crucifixo tem que ser maior do que a pontinha aqui, para caracterizar o crucifixo de cabeça para baixo. Então, ele é um personagem bem característico mesmo, e só gosta dele quem realmente é fã, né? Porque ele tem bastante peculiaridades aqui no jeito dele, que a gente tá trazendo, reproduzindo aqui no boneco. Então, já fiz uma costura, agora vou voltar aqui para fazer os acabamentos mesmo, fazer uma segunda parte nessa costura. Aqui, então, eu vou sair com esse fio no mesmo lugarzinho que eu deixei a outra ponta. Fugiu da agulha aqui. Isso, então, só vou sair com a linha aqui no mesmo lugar que eu tava com a outra. E agora eu dou um nozinho aqui para fazer o arremate dessa linha, já posso cortar o excesso que sobrou. Aqui. Bem firme o nozinho e corto bem rente aqui para não ficar sobrando. Então, aqui tá feito o crucifixo, o colar com o crucifixo invertido que ele usa. Nosso próximo passo agora, então, eu vou fazer um bordado aqui para sinalizar o bolso que ele tem aqui na roupa dele. Então, eu vou inserir minha agulha por aqui, vou deixar ela uma ponta da linha para depois eu fazer. Então, nessa agulha eu tenho uma linha amigurumi branca. E eu vou simplesmente fazer uns pontinhos aqui para marcar esse bolso dele. Então, vou fazer um aqui, no cantinho aqui do bolso, então, finalizando, para fazer essa marcação realmente só.
E a gente finaliza ele aqui. Eu saio com a linha no mesmo lugar que eu entrei, que daí eu consigo fazer um nozinho e esconder essa linha para dentro do corpo. Eu só escondo, então, esse nozinho para dentro. Pronto, aqui tá feito o bolso. Então, vou agora colocar, então, a capa. Então, na capa aqui, que já tava costurada, o que que eu coloquei? Eu coloquei um pedacinho, cortei um pedaço de fita de cetim, derreti a ponta dela e costurei aqui. Então, a fita de cetim eu cortei ela com 20 centímetros, 22 centímetros. Dobrei pela metade e costurei, então, dois pedaços, um de cada lado. Vou colocar o boneco aqui e vou usar, então, essa fitinha para amarrar a capa no personagem. Então, dá para fazer com um nó mesmo para que não solte, caso queira que solte, que possa ser tirada, faz só uma laçadinha aqui que depois facilite para tirar. Faz isso do outro lado também. Então, aqui dos dois lados amarrei. Então, já tá colocada a capa. E só falta colocar, então, a corrente mesmo. Então, e essa corrente, ela vai ficar em volta dele, mas passando por trás da capa para ajudar a segurar a capa. Então, aqui, ele vai ficar com umas partezinhas penduradas, né? Que são os detalhes. E aqui a gente vai unir ele, vai fechar, depois a gente ajeita aqui. Então, nessa parte aqui. Para eu conseguir fechar, eu uso um alicate, abro uma das alcinhas aqui da correntinha. Pego a pontinha do outro lado, encaixo e fecho. Pronto, tá fechado. Agora é só a gente fazer os ajustes dele aqui para ele ficar bem certinho. E a correntinha de crochê também. E assim, então, tá finalizado o nosso personagem. Todas as partes dele. Fizemos, foram 5 aulas pra gente conseguir terminar. É um boneco bem trabalhoso de ser feito. Mas o resultado tá aqui, ó. Perfeitinho, bonitinho, o nosso boneco do King Diamond. Então, para você que me acompanhou por todas essas aulas, muito obrigada. E se gostou dessas aulas, curta, comente e compartilhe. E até a nossa próxima aula com um novo boneco, um novo trabalho. Tchau, tchau!